Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro semanal, nosso ponto de encontro para estudar a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e estou muito feliz que você está aqui comigo nos canais da Sa Feliz. O link que está aí na tela tem o propósito de incluir você na lista preferencial da Sa Feliz, que vai enviar a cada semana notícias, novidades, mas, sobretudo, o resumão, a lição completa ou a porção diária diretamente no seu WhatsApp. Se você não fez sua inscrição, faça. Você ainda vai ter mais facilidade para postar os seus comentários, fazer os seus pedidos de oração e para compartilhar. Falando em compartilhar, o meu grande abraço a todas as pessoas que recebem esse compartilhamento, este conteúdo, mesmo sem estarem inscritas no canal. Um grande abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los e que esta lição seja uma bênção para vocês, como é para cada um de nós que estamos inscritos aqui no canal. Nós temos uma lição hoje bastante relevante, com conteúdo intenso. Eu espero que Deus me dê sabedoria, habilidade para compartilhar com vocês os pontos mais importantes, assuntos delicados que nós precisamos tratar com clareza para que todos tenhamos perfeita compreensão. Quero fazer aqui um registro muito especial ao pastor Laércio Mazaro, meu colega de ministério, pastor jubilado, mora aqui na mesma região que eu, e ele todas as semanas antecipa a postagem do seu comentário da lição. A meu pedido, ele envia para mim a lição que ele vai estar enviando sempre no sábado à tarde para a sua lista de amigos. Pastor, muito obrigado. Ele tem feito um esforço sempre especial para antecipar em vários dias o preparo desse comentário e tem sido sempre uma grande bênção. Muito obrigado, pastor. Queridos, nós vamos, antes do estudo da lição, a lição de número 6, que tem como título Dons Espirituais, dentro do nosso terceiro trimestre, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos então estudar esse tema dos dons espirituais. E eu convido você a uma palavra de oração para pedirmos a orientação, a sabedoria e a iluminação de Deus para que tenhamos compreensão, entendimento e também a disposição no coração para compartilhar e para pôr em prática os ensinamentos recebidos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas e de forma muito especial, porque o Senhor nos promete sabedoria e entendimento ao estudarmos e lermos a tua palavra. Que o Senhor nos conduza neste estudo, me abençoe como teu instrumento e alcance a todas as pessoas queridas que fazem parte aqui da família Sa Feliz, aqueles também que recebem o compartilhamento, que estão espalhados por vários países mundo afora. Que o Senhor nos abençoe, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar está no capítulo 14, verso 1, e diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Nós vamos voltar a este tema na lição da quarta-feira. Vamos estudar com maior profundidade aquilo que Paulo escreveu aqui neste capítulo, versículo 1. E a lição, então, nos apresenta que, como tema de estudo, nós vamos para os capítulos, a porção seria dos capítulos 11, 12, 13 e 14. Na verdade, ele passou batido aí no capítulo 11, não fez comentários, e eu vou me propor aqui a fazer duas rápidas menções. O capítulo 11, ele está dividido em duas partes, dos versos 2 a 16, porque o primeiro fez parte do encerramento da lição de número 5, da lição anterior. Então, dos versos 2 a 16, onde Paulo trata do assunto do uso de véu para mulheres na igreja. Então, por que nós hoje, com raras exceções, a maioria das igrejas cristãs, das denominações cristãs, não utilizam véu? Porque o conceito do uso do véu era uma prática daquele tempo. Mulheres não saíam em público se não estivessem vestidas com véu. Não estariam, se não estariam tidas como mulheres imorais, frívolas.
Então, naquele tempo, respeitando um costume social, Paulo então faz esta veemente recomendação que para nós hoje não teria sentido. Talvez hoje se Paulo fosse escrever para nós hoje, ele dizia, olha, que nenhuma mulher vá à igreja vestida com trajes indecentes, com uma saia muito curta, uma mini saia, blusa extremamente decotada. Seria algo nesse sentido que Paulo estaria dizendo e não estaria falando para nós sobre o véu. A outra parte, dos versos 11 a 34, são orientações específicas para a prática da celebração da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor. Estava havendo ali um desvirtuamento, eles estavam disputando comida, então Paulo diz, olha, comam em casa, depois celebrem com tranquilidade, com reverência, e Paulo faz então estas recomendações. Esse é o capítulo 11 e a gente não deixa de pelo menos dar essa pincelada. Então, nós vamos estudar de forma mais detida os capítulos 12, 13 e 14 e o seu ensino, os ensinos que estes capítulos contêm acerca dos dons espirituais. E essa parte, ela é uma parte um pouco mais alongada, onde Paulo trata da conduta cristã em ambientes religiosos, conforme eu já mencionei aqui, a questão do uso do véu e também da Santa Ceia. A resposta que Paulo vai dar para os seus irmãos de Corinto é que a igreja é um corpo com muitas partes, com funções diferentes, e todos juntos, unidos, embora diversos, devem contribuir para a edificação da igreja. O auxiliar do professor, da autoria do Dr. Gerald Klingbeil, ele trouxe a ilustração tão oportuna da orquestra. Imaginem que todos os instrumentos que pertencem à orquestra, do maior ao menor, talvez daquele que é considerado o primeiro instrumento da orquestra, que é o primeiro violino, aquele que é chamado de espala, que ajuda a afinação da orquestra, até o mais humilde pequenino instrumento, todos são importantes e necessários. Não há um instrumento mais importante ou mais significativo do que os outros. Todos têm o seu papel, todos dão a sua contribuição, e a orquestra só é orquestra porque ela é composta dos diversos instrumentos. Esta ilustração nós vamos compreendê-la melhor, vamos nos deter mais nela quando chegarmos na questão do corpo de Cristo. Nós vamos ainda aqui nessa introdução, quero trazer uma palavra dos comentários de Ellen White, que eu achei muito interessante, e esta palavra diz assim: o Senhor deseja que sua igreja respeite todos os dons que ele tem concedido a seus diferentes membros. Sejamos cuidadosos em não permitir que nossa mente se fixe em nós mesmos, pensando que outras pessoas não possam servir ao Senhor, a menos que trabalhem do mesmo modo que estamos trabalhando. Olha que pensamento encontrado na meditação Este Dia com Deus, do 23 de janeiro, do ano em que ela foi publicada. Então, irmãos, desta maneira, com estas ilustrações iniciais, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, que tem como título Diversidade de Dons. E eu achei muito oportuno, e vou trazer aqui para compartilhar com vocês, uma contextualização trazida pelo Dr. Gerald Klingbeil no Auxiliar do Professor. Ele menciona que na Corinto do primeiro século havia uma quantidade enorme de experiências místicas, como profecia, falar de forma frenética, em êxtase, muito comum nas religiões gregas e romanas. Então, esse era o ambiente que cercava a igreja de Corinto. Essas experiências, muitas vezes, diz o Dr. Klingbeil, estavam associadas à possessão e a cultos de mistério e a oráculos. Ele cita aqui exemplos disso. Os cultos de mistério envolviam rituais, música e adoração frenética, que frequentemente levavam a estados de êxtase, de transe, êxtases emocionais e a percepção de uma comunicação com o mundo sobrenatural. Então, essa era uma prática muito comum no ambiente da
religião greco-romana ali de Corinto. Bom, alguns estudiosos, analisando esse contexto, eles sugerem que alguns cristãos de Corinto foram influenciados por essas tradições e, quem sabe, até tenham trazido parte dessas tradições para a igreja cristã e estivessem associando essas manifestações com os dons espirituais, especialmente com dois dons, o falar em línguas e o dom de profecia, que poderiam, quem sabe, reproduzir algumas experiências semelhantes. Alguns crentes de Corinto, eles também se consideravam mais espirituais com base nos seus dons. Então, esse era o contexto. E Paulo vai desafiar essa ideia ao enfatizar que todos os dons têm a mesma origem, todos os dons têm o mesmo propósito. Então, esse contexto nos ajuda a entender um pouco do ambiente que a igreja de Corinto vivia e algumas tradições que possivelmente foram trazidas para dentro da igreja. E com esse contexto em mente, então, nós vamos analisar aqui os diversos aspectos que o autor enfatizou nos capítulos 12, 13 e 14. Domingo e segunda, o capítulo 12. Terça-feira, o capítulo 13. Quarta e quinta, o capítulo 14. Então, vamos começar dizendo aqui, vou pedir para a produção, por favor, produção, coloque para nós, vamos iniciar aqui com os capítulo 12, versos 1 e 2. Depois vamos ler outros versos, mas vamos começar com esses dois. Diz assim o apóstolo Paulo, 12, 1 e 2. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque vocês tiveram um longo tempo em que vocês estavam em contato com ídolos mudos, mas vocês precisam saber aquilo que é importante acerca dos dons espirituais. Vamos ter em mente o contexto que eu acabei de mencionar, e é possível então que algumas dessas práticas estavam sendo trazidas para dentro da igreja. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele ainda continua, não precisa projetar a produção, que por isso ele diz, olha, por esta razão eu vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema Jesus. Ninguém fala isso. Vamos já entender o que significa isso. Por outro lado, também ninguém vai dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. O que quer dizer anátema Jesus? Paulo está dizendo, olha, ninguém, pelo Espírito de Deus, vai pronunciar essa expressão anátema Jesus. Isso significa que era uma expressão de negação, ou seja, ele estaria dizendo, o comentário bíblico, volume 6, página 846, diz que o significado dessa expressão anátema é devotado à destruição, ou seja, ninguém, pelo Espírito do Senhor, negaria Cristo ou diria que ele estava condenado à destruição. Isto era o que os romanos esperavam que os cristãos fizessem. Veja que a expressão aqui no verso 3 diz anátema Jesus, não aparece a palavra Senhor, porque esse termo Senhor era dirigido somente ao imperador, em respeito e adoração. Por outro lado, ninguém vai dizer Senhor Jesus reconhecendo a sua divindade se não for pelo Espírito Santo. Então aqui Paulo, nesta sua introdução, ele já deixa muito claro que a confissão de fé na pessoa do Senhor Jesus era o primeiro dom que eles precisavam conhecer. E a lição vai dar exatamente ênfase nisso. A fé em Deus, mesmo diante de perseguição, ameaça e morte, como eles viviam no Império Romano, é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é o dom mais básico, afirma aqui o autor. Não por acaso, ela é mencionada em primeiro lugar em 1 Coríntios 13, 13, como nós vamos ver ali na lição da terça-feira. O fato do Espírito Santo distribuir os diversos e diferentes dons a cada um individualmente, conforme ele quer, prova que todos os dons são necessários, mas o amor, a fé e o amor e a esperança aparecem num bloco especial. E aqui o autor está dando um destaque para a fé, como sendo o dom mais básico. Muito bem, eu vou pedir agora para a produção projetar aqui os versos 4 a 6.
Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Bom, algumas coisas muito interessantes para serem destacadas deste bloco. Veja que o capítulo tem muitos outros versos, mas o autor entendeu que deveria destacar estes e nós vamos seguindo o seu raciocínio. A repetição destas palavras aqui no verso 4, diversos, no verso 5, diversidade, no verso 6, novamente, diversidade, ela destaca a multiplicidade dos dons. Outro aspecto interessante, no verso 4, é o Espírito Santo. No verso 5, é o Senhor Jesus. No verso 6, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós vemos aqui uma ilustração da Santíssima Trindade que, sendo diversa, sendo composta por pessoas individuais, Deus Pai uma pessoa individual, o Senhor Jesus uma pessoa individual, o Espírito Santo uma pessoa individual. Três pessoas diferentes, mas unidas no mesmo propósito. Então, olha que interessante, os dons, a mesma coisa, há diversidade de dons, mas há um mesmo propósito, que é a edificação da igreja. Esta unidade da divindade é um exemplo, ela se torna a matriz para os crentes de Corinto e para nós também, acerca de como devem operar os dons. Estas perspectivas diferentes, dons, que aparece no verso 4, carisma, serviços ou ministérios, koinonia, e realizações, energema. O autor diz que, embora elas estão aí colocadas, não devemos marcá-las com uma distinção muito rígida, até porque não convém estabelecer. Mas algo interessante que podemos dizer, quando nós temos no livro Nisto Cremos, a nossa crença de número 17 fala dos dons espirituais e a crença de número 18 fala do dom de profecia, e nós vamos estar considerando as duas coisas aqui na lição. De uma certa maneira, os dons espirituais são nominados, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de ensinar. E os ministérios, é o profeta, é o apóstolo, é o mestre. Pelo menos essa diferença nós podemos fazer. As realizações, claro, seriam as ações realizadas por estes ministros com a diversidade dos seus dons. Então, pelo menos é esse destaque, embora o autor não queira ser rígido com respeito a isso, mas é muito interessante. Observe que os dons espirituais, o autor vai confirmar isso, existem para promover a unidade com base no caráter triuno de Deus. O Espírito concede os dons, Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade de fé. Olha que frase bonita aqui do autor. O Espírito concede os dons, Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade. Cada cristão recebe dons individualmente, distribuídos diretamente pelo Espírito Santo. É ele que distribui os dons. Não é a pessoa que elege que dons deseja, que dom quer. É o Espírito que distribui os dons e distribui com um propósito. Eu vou ler aqui o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E o verso 11 diz: mas é um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é o Espírito quem realiza essas coisas, quem distribui os dons, e ele o faz visando a um fim proveitoso, que combina com o texto de Efésios 4, 11 a 13, que é uma outra lista de dons espirituais ao lado também de Romanos 12. Pelo menos essas três listas, Romanos 12, 1 Coríntios de 12 a 14 e Efésios 4, de 1 a 11. Há uma coisa interessante aqui no auxiliar do professor, que eu quero trazer para nós, da autoria aqui do Dr. Klingbeil. Ele diz o seguinte: assim, os dons não são sinal de domínio ou superioridade espiritual, quando nós os consideramos distribuídos pelo Espírito com um fim proveitoso, que é o de edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja.
Então, eles não são um sinal de domínio ou de superioridade espiritual, mas símbolos da graça de Deus, que nos capacita a servir uns aos outros e também ao mundo ao nosso redor. Que lindo pensamento este, muito lindo. E nas considerações de Ellen White, na meditação E Recebereis Poder do dia 20 de julho, que se encontra aqui na parte dos textos de Ellen White, ela disse o seguinte: dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes para que sintam a necessidade uns dos outros. Olha que coisa linda. Dons diferentes para pessoas diferentes, para que sintamos a necessidade uns dos outros e todos possamos construir uma unidade de propósito promovida pelo Espírito Santo. Quanta coisa linda nesse tópico diversidade de dons, e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Segunda-feira, unidade por meio da diversidade. Vamos ampliar um pouquinho mais a compreensão iniciada aqui na lição de domingo. A noção da unidade está aqui introduzida exatamente naqueles textos que eu li, de 4, 5 e 6, e ela então vai ser desenvolvida ao longo de todo o capítulo 12. Fica muito claro que o uso de expressões, e eu vou aqui citar aquelas que o autor menciona, no verso 11, um só e o mesmo Espírito, que eu acabei de ler na lição de domingo. Um só Espírito, duas vezes, no verso 13. Todos os membros cuidem igualmente uns dos outros, verso 25. Muito bem, ao lado deste conceito de unidade, a unidade cuja matriz é a Santíssima Trindade, Paulo também ressalta a diversidade dos membros no corpo de Cristo. Essa é uma ilustração preciosa. Muitos membros, versos 12 a 20, todos nós fomos batizados, 12 e 13, não é um membro, mas muitos, 12 e 14, todo o corpo, verso 17, cada um deles, verso 18, membros do corpo, 22 e 23, todos os membros, verso 26. Essa ênfase, ao mesmo tempo, em unidade e diversidade, mostra que os dons espirituais visam promover unidade por meio da diversidade. Isso é muito rico, é muito precioso. Os dons espirituais visam promover unidade por meio da diversidade. Essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus, nosso Pai. O Pai é uma pessoa, já mencionamos, e vamos repetir aqui, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo outra, mas as três pessoas da divindade mantêm a sua individualidade enquanto atuam juntas para a salvação das pessoas, para a redenção do ser humano. Aqui, a pergunta 2 coloca uma extensa porção dos versos 12 a 31 e faz a pergunta: por que a ilustração do corpo com suas muitas partes é adequada para representar a igreja e seus membros? É uma pergunta, parece tão óbvia, mas é muito interessante, porque nesse texto Paulo vai valorizar cada parte do corpo, Paulo vai destacar a importância e o valor de cada membro. Irmãos, e vamos pensar, ainda agora um pouco mais de contexto. Isso, no contexto cultural greco-romano, era ir contra a cultura onde as hierarquias do rico, do poderoso, oprimiam o pobre e aquele que não tinha poder. Quando Paulo diz que todos são iguais, veja, um contexto em que, já mencionei também, que poderia haver uma suposição de que aquele que tivesse mais dons, ou aquele que tivesse determinado dom, estaria numa condição de superioridade. Paulo derruba essa ideia, irmãos, derruba completamente essa ideia. E isso é muito significativo para nós hoje. Em Cristo, todos nós estamos ligados e interligados e somos igualmente valiosos, desde a menor criança ao mais idoso ancião, com a diversidade de dons, desde a pessoa que cuida, o que zela pela igreja, o que limpa a igreja, como aquele que, os diáconos que abrem e fecham as salas e as portas, aquele que realiza as programações, o que canta, o que prega, o que ensina, todos são valiosos perante Deus. Não há uma hierarquia de dons, não há uma superioridade deste ou daquele. Todos devem agir em unidade para a edificação do corpo de Cristo. Que pensamento maravilhoso. Uma ideia central destacada por Paulo aqui no Coríntios 12 é que, embora os membros do corpo sejam diferentes entre si,
eles são mutuamente dependentes, dependem uns dos outros. E ele diz, olha, o pé não pode, a perna não pode caminhar se não for por meio do pé. O pé, por sua vez, depende dos olhos para enxergar o caminho. As mãos sem ajuda dos olhos também vão ter dificuldades. A ideia de que alguns membros são mais fracos e outros ou menos dignos é uma simples aparência. Todos são valiosos, preciosos. E aqui, então, no último parágrafo da lição da segunda, o autor vai nos dar aqui um contexto, né? Infelizmente, entre os coríntios havia uma tendência de valorização de alguns dons e desprezo a outros dons. Pode ser como ocorreu em Tessalônica, onde Paulo diz, não desprezeis a profecia. Primeira carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. E aqui está uma introdução para a lição da terça-feira. Qualquer dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Quero trazer aqui uma palavra dos comentários de Ellen White, página 45, aquela que eu li anteriormente está na página 43, são os comentários correspondentes à lição de número 6, que aparece na lição completa do professor. E diz assim, dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que os obreiros sintam a necessidade uns dos outros. Dons diferentes a pessoas diferentes, para que obreiros sintam a necessidade uns dos outros. Estou aqui repetindo esse texto que eu li na introdução do sábado à tarde. Leio ainda aqui, a unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um nem de outro. E ele também se torna, a unidade de Cristo com os discípulos se torna uma matriz. Jesus orou para que isso acontecesse. A unidade de Cristo, a unidade com Cristo, estabelece um vínculo de unidade de uns com os outros. Olha que coisa linda. Como Cristo orou para que os seus discípulos fossem um com ele, uns com os outros, assim como ele era um com o Pai. Ellen White nos afirma que esta nossa unidade com Cristo é a chave que estabelece o vínculo da unidade de uns para com os outros. Ou seja, nós só podemos ter união de uns com os outros se estivermos unidos a Cristo. E aí vem a pergunta, será que eu estou tão unido a Cristo que me permite estar unido com os meus irmãos diferentes, os meus irmãos que têm dons diferentes, que muitas vezes têm até ideias diferentes, pensamentos diferentes. Que Deus nos dê esta unidade com Cristo para que possamos fortalecer o vínculo fraterno de uns com os outros. Dessa maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira. Um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13. Irmãos, eu sinto uma dor no coração de que um tema tão maravilhoso nós tenhamos que retratá-lo com poucos minutos. Eu gostaria de poder ter para cada capítulo desses uma lição completa, mas não é o caso. Então vamos nos alegrar com aquilo que temos. E isto serve de provocação para nós separarmos tempo para lermos, para buscarmos orientação, para meditarmos em todos os demais textos e versículos que não puderam ser trazidos aqui, que não puderam ser tratados. Muito bem, a lição começa com um comentário bíblico de Andrews, volume 4, de Romanos Apocalipse, editado pela CPB na página 194, onde encontramos o seguinte: o amor não é um dom entre muitos, é o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito. Olha que frase linda. É o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito. Olha, nós vimos que o dom da fé é o mais básico de todos. O amor é ainda mais excelente. Assim diz o apóstolo São Paulo. Aqui Paulo vai utilizar os versículos 1 a 7 do capítulo 13, mas ele vai trazer aqui um texto da carta, da primeira carta de Pedro. Eu vou começar com esse texto. A produção, coloca para nós aí 1 Pedro 4, versículo 8, que eu acho extremamente significativo, onde nós encontramos o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que coisa, amor intenso de uns para com os outros. Temos que pensar um pouco nisso, né, irmãos?
Amor intenso de uns para com os outros. Nós precisamos fugir. Lembra-se da lição da semana passada. A egolatria, a adoração do eu, o eu no centro, é uma forma de egolatria. Amor intenso de uns para com os outros. Então a lição vai nos trazer aqui algumas considerações muito preciosas. Então Paulo ensina que apenas por meio do amor, e isso é extremamente importante, chama a sua atenção para isso, os dons espirituais podem ser usados de modo adequado. E ele vai dar exemplo. No início da carta, ele inicia falando que o conhecimento e uma fé sem amor, até a ponto de transportar montes, não seria nada. Uma fé, a fé a ponto de transportar montes não seria nada. Do mesmo modo, a habilidade de falar em línguas é como bater num tambor vazio. Até o importante dom de profecia, nada seria sem amor. Então, Paulo está colocando agora, acrescentando uma perspectiva. Então, em todo o contexto que nós entendemos já do que está acontecendo em Corinto, quando Paulo agora fala, eu vou apresentar isso ele coloca aqui no final do capítulo 12, não é? Ele coloca isso, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, olha, procurem sim os melhores dons, mas tem algo mais importante que vocês precisam saber, que sem amor, nenhum dom tem valor. Nada, nada, nada simplesmente valeria. E agora, Paulo vai descrever, dos versos 4 a 7, um texto que nós conhecemos muito, mas eu vou pedir para a produção, eu vou fazer uma leitura rápida desses versículos, e ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu achei muito interessante que o autor tenha feito uma divisão destes 15 verbos que eu acabei de ler. Claro que não deu para a gente contar, eu estou tirando aqui da lição. Desses 15 verbos escolhidos e destacados por Paulo, o autor ele nos ajuda a perceber que amor não é um sentimento, verbo é ação, e o amor é ação, então ele é muito mais do que sentimento, ele é ação. E há 7 coisas que o amor é, e 8 que o amor não é. Vamos ver as 7 que o amor é. É paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 7 ações daquilo que o amor é e faz. 8 que o amor não é ou não faz. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor e não se alegra com a injustiça. Oh, que coisa linda, que coisa linda. Amigos, irmãos, irmãs, amigas, este conjunto de 15 verbos, ele apresenta uma orientação muito sólida para o exercício dos dons espirituais. Nós precisamos incluir aqui a nossa compreensão que os dons espirituais vão ser realizados movidos pelo amor. E Paulo, ao terminar essa descrição, eu gostaria de falar mais, mas não tem condição. Ele diz o seguinte, verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Fé, esperança e amor. 3 dons maravilhosos. Porém, o amor é o maior de todos. A fé, o autor afirmou isso e eu concordo, é o mais básico, porque sem fé é impossível agradar a Deus, se aproximar de Deus, nós nos aproximamos de Deus pela fé, movidos pelo Espírito de Deus, a nossa resposta é uma resposta de fé e Deus planta, o Espírito planta o amor. Mas, igualmente, amor e fé são fruto, fazem parte do fruto do Espírito na nossa vida. Então, é o Espírito que desenvolve em nós a capacidade de crer, de confiar, e o amor, que é o primeiro de todos os dons, na lista de Paulo, lá em Gálatas 5, verso 22. E aqui, desta maneira, nós
pomos um ponto final na lição da terça-feira. Quarta-feira, dom de línguas. Uau! Muita coisa para a gente refletir aqui. Eu espero que Deus nos conceda a compreensão e a minha sabedoria de compartilhar com vocês aquilo que eu estudei e pude compreender, mas colocando de uma maneira, ao mesmo tempo, simples, mas sólida, para que não tenhamos nenhuma dúvida a respeito deste tema tão importante hoje para o cristianismo e tão importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o autor pergunta, de saída, como entender o dom de línguas? Então ele vai responder, bom, em harmonia com os registros bíblicos, especificamente no livro de Atos, e também mencionado por Jesus em Marcos 16, 17, e Atos capítulo 2, versos 1 a 3, e Atos 10, 44 a 48, o dom de línguas tratado em Coríntios, se nós nos valermos destes registros, destes textos que eu mencionei, é muito provavelmente que nós estamos tratando da capacidade concedida pelo Espírito Santo às pessoas de falarem idiomas estrangeiros, falarem línguas que não eram as suas línguas originais, suas línguas, como nós chamamos, a língua mãe. Bom, Paulo menciona o dom de línguas em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, onde lá está, onde aparecem vários dons. Mas ele vai se referir a esse dom repetidas vezes. Então agora nós entramos no capítulo 14. E no capítulo 14, a palavra grega glossa vai ocorrer mais de 20 vezes. Sendo que, nos capítulos 12 a 14, sendo que só no capítulo 14, 15 ocorrências, 15 vezes. Então, entre 12 a 14, mais de 20 vezes. Só no capítulo 14, 15 vezes. E ainda aparece uma outra expressão, que é heteroglossos, onde é traduzido por outras línguas. Bom, o que esse elevado número de referências ao dom de línguas implica para nós? O que isso significa para nós? Que o tema tinha uma importância especial para o apóstolo São Paulo. Esse assunto tinha seu valor, tinha sua importância. Agora, o que estava acontecendo? Lembram-se do contexto? A situação externa, êxtase, frenesis e coisas parecidas? Certamente isso foi trazido para o seio da igreja. Então, o que estava ocorrendo era um uso abusivo e indevido desse dom na igreja de Corinto, causando desordem e confusão. Então, Paulo agora, no culto, e Paulo então agora, nessa sua abordagem aqui do capítulo 14, ele tem como propósito colocar ordem na casa, ordem no culto, e muito provavelmente, já mencionamos isso outras vezes, foram os da casa de Cloe que haviam trazido estas informações para Paulo. E Paulo, ele vai aqui deixar algumas coisas muito preciosas. Então vamos, eu não vou pedir para a produção colocar, porque são vários textos, mas eu vou fazer menção a alguns deles. Alguns eu vou ler, outros eu vou mencionar. Eu fiz aqui algumas anotações, começando aqui do capítulo 14, versículo 5. Esse eu vou pedir para a produção colocar, depois eu vou fazendo menção para a gente ganhar também celeridade. Então, produção, 14, 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, veja, Paulo aqui neste verso, ele já dá o tom. Se há línguas, se há dom de línguas, deve haver interpretação, deve haver compreensão daquilo que se está falando. Da mesma forma, a profecia. Senão, aquele que fala por falar, sem interpretação, sem compreensão, não faz sentido nenhum. Depois, ele vai mencionar, verso 12. Assim também vós que querem, que buscam os dons espirituais, procurem progredir para que o exercício, a prática do ministério possa edificar a igreja, em harmonia com aquilo que ele já havia falado. O verso 19, ele diz, olha, eu prefiro na igreja falar 5 palavras com entendimento para instruir outros,
a falar 10.000 em outras línguas que ninguém possa entender. Então, olha só, prefiro falar 5 que haja entendimento do que 10.000 que não se possa entender. Depois, nos versos 26 a 28, eu vou pedir para a produção colocar estes versos também. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Paulo começa a pôr aqui orientação, ordem na casa. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isto sucessivamente, ou seja, cada um por sua vez. E que haja quem interprete, ou seja, não é para falar todo mundo ao mesmo tempo, é para falar no máximo 3, Paulo está orientando, um de cada vez, e que haja interpretação. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, irmãos, se não é uma palavra que possa ser interpretada e que edifique a igreja, fique calado. Não é para falar todo mundo ao mesmo tempo. Percebe, irmãos, como a Bíblia é clara? Depois aqui, os versos, ele continua dizendo, agora, falando, tratando-se de profetas, ele também vai falar a mesma coisa, 2 ou 3, e que os outros julguem. Ou seja, o dom profético, irmãos, é um dom, nós vamos ver isso na lição da quinta-feira, que passa por um teste de julgamento que nós vamos mencionar. Mas se vier revelação que esteja para algum irmão que está sentado, então quem esteja falando, cale-se. Ou seja, também não era para falar, o dom profético também não era para que falassem ao mesmo tempo. Eles deveriam falar por sua vez, caso recebesse a revelação de Deus, motivadas pelo Espírito. Ora, depois aqui, Paulo vai dizer o seguinte, verso 32, perdão, 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como Deus não é de confusão e sim de paz. E ele diz, olha, como em todas as demais igrejas, que as mulheres estejam caladas na igreja. Mais uma questão cultural. As mulheres só estavam presentes em público com os seus respectivos maridos, cabeça coberta, e não lhes era permitido falar em público, participar em público, dar opiniões em assuntos públicos, em ambientes públicos. Então, Paulo, por quê? Esse era um comportamento da mulher frívola, da mulher imoral. Então, tanto na questão do véu quanto na questão do falar em público, Paulo traz para o ambiente da igreja um aspecto cultural muito, muito forte. Veja, irmãos, que há certos elementos culturais que são aceitáveis e outros não são aceitáveis. Este era um ponto que estava implicando na moral. Então, Paulo diz, olha, as mulheres fiquem caladas na igreja. Hoje, Paulo não diria isso. Paulo talvez disse, olha, se preparem para falar bem, falem, e falaria isso para homens e mulheres, se conduzam de maneira adequada, falem bem, preparadas, não de improviso. Então, seria algo aproximadamente assim. Então, Paulo vai terminar aqui dizendo, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas, verso 39. Mas tudo seja feito com decência e ordem. Havia uma disputa e parecia, nestas considerações de Paulo, que para a igreja de Corinto, o falar em línguas diferentes era um dom superior ao dom de profecia. E Paulo diz, não, que haja o dom de profecia, que haja também o dom de línguas, mas que tudo seja feito com decência e ordem. Tudo feito com decência e ordem. Irmãos, é importante observar que Paulo não desmerece o dom de línguas. Ele inclui o dom de línguas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Agora, o fenômeno que nós hoje vemos na maioria das igrejas, eu vou mencionar aqui, pentecostais e neopentecostais, não está de acordo com as instruções de Paulo. Todos falam ao mesmo tempo, não há interpretação, são línguas estranhas, que ninguém interpreta, que ninguém traduz, e é usado como um pretexto para indicar o batismo pelo Espírito Santo. Quando nós temos prova bíblica de que
nós somos batizados pela água e pelo Espírito. Já temos o Espírito Santo, é o Espírito que trabalha conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, esse é, aqui diz o Tratado de Teologia, uma perversão do ensino paulino. E desta maneira, é forte isso, mas é o que está aqui, né? E desta maneira nós estamos estabelecendo muito claramente a compreensão adventista desse assunto. Eu quero trazer ainda um aspecto mais aqui desse assunto, que está no Comentário Bíblico, volume 6, página 866. Paulo contrasta o dom de profecias com o dom de línguas, o dom de profecia com o dom de línguas, mostrando que o primeiro trazia mais benefícios a um maior número de pessoas quando o dom de línguas não era interpretado. Os coríntios exaltavam o dom de línguas, diz aqui o comentário, acima do dom de profecia, devido à sua natureza espetacular, criando aí uma correlação com o que eles viam nos cultos pagãos antigamente. Então, os coríntios foram advertidos a buscar o amor como o mais excelente dos dons, a obter dons que pudessem beneficiar os demais, que pudessem edificar a igreja, que pudessem fortalecer a igreja. E ainda, no comentário bíblico, num adicional, num apêndice, uma nota adicional ao capítulo 14, na página 876, o comentário nos faz aqui, confirma aquilo que o autor estabeleceu, que o que nós vemos hoje nestas manifestações da chamada glossolalia ou desta forma de falar ininteligível, todos ao mesmo tempo, sem interpretação, é um desvio que não edifica o corpo de Cristo e que não fortalece e não confirma a fé dos irmãos, porque o Espírito Santo nos é dado quando nós aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, do contrário, jamais podemos aceitar a Cristo. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Quinta-feira, um destaque para o dom de profecia. Irmãos, o nosso tempo está extremamente adiantado e eu tenho aqui um peso na alma, porque eu vou tentar, inclusive, colocar de forma muito sintética o que está aqui na lição. Então, dom de profecia ocupa um lugar de destaque também na discussão de Paulo. Ele vai se ocupar disso no restante aqui do capítulo, e nos é trazido o dom de profecia, discutido na carta aos Coríntios, mas também no texto aos Efésios, que aparece na pergunta número 5, cujo propósito é para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo e para a maturidade, o pleno conhecimento do Filho de Deus na vida da igreja. E em Coríntios, Paulo também diz, versos 3 e 4, que o dom de profecia edifica, exorta, consola e ele fortalece a igreja. Irmãos, o dom de profecia tem a finalidade de edificar, exortar e consolar. Isso indica que profecia não trata apenas de predições proféticas, de coisas que iam acontecer no futuro. O verbo grego profeteu, tanto pode significar que anunciar algo que iria acontecer, obviamente no futuro, ou transmitir uma mensagem em nome de alguém. Em grande parte, os profetas representaram muito mais esta segunda caracterização do que a primeira. Nem todos os profetas fizeram predições futuras. E lá em Atos 15, 32, nós vemos que Judas e Silas, eles foram destacados como aqueles que consolavam e fortaleciam os irmãos, ao passo que no discurso de Pedro, em Atos 2, Davi é mencionado como profeta porque ele predisse que o corpo do Senhor não passaria por corrupção. Aqui, a lição nos traz 4 testes para o profeta verdadeiro. Veja, irmãos, que todo profeta é inspirado. A Bíblia não questiona se um profeta é inspirado ou não, mas ela questiona se o profeta é verdadeiro ou falso. Ela adverte contra falsos profetas ao longo do Antigo e do Novo Testamento. E os 4 testes muito importantes são, primeiro, se as predições proféticas se cumprem. Deuteronômio 18, 22, Jeremias 28, 8 e 9. Segundo, se a mensagem do profeta está em acordo com os profetas anteriores. Se um profeta que sucede a outro fala em acordo com o profeta anterior. Deuteronômio 13, 1 a 3, Isaías 18, 20. Se a vida do profeta estava em harmonia, coerente
compromisso com os valores que ele está anunciando e se os seus frutos, naturalmente, pudessem ser vistos assim, e se este profeta reconhecia e exaltava a pessoa do Senhor Jesus. Este texto de 1 João 4, 1 a 3, e os frutos, Mateus 7, de 15 a 20. A Igreja Adventista, ela reconhece a manifestação moderna do dom profético na vida, pessoa e obra e escritos de Ellen White, que passa nesses 4 testes com summa cum laude, com sobra. E esta presença moderna do dom profético é uma das características da identidade adventista de acordo com Apocalipse 12, 17 e 19, 10. E mais uma coisa muito importante, é que o dom de profecia, destacado modernamente, não contraria a previsão bíblica de que os dons espirituais são para edificação da igreja e não têm prazo de validade. Eles são dados para a igreja. Nós temos essa convicção tanto ali no texto de Efésios 4:13, amadurecimento até o pleno conhecimento, até a plenitude de Cristo, e quando Pedro chamou as pessoas ao arrependimento, para que se convertam, se arrependam em nome de Jesus, sejam batizados, recebam o Espírito e o façam agora, mas lembrando que isso é para os filhos de vocês, para os que vêm a seguir. Então, esses dons, os dons espirituais, são dados para a igreja ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Irmãos, meu tempo nunca estourou tanto assim, mas eu acredito que foi uma lição muito abençoada e eu só vou destacar um parágrafo da sexta-feira para não falhar, para não deixar a lição incompleta, que é o do meio, que é o menor. Ninguém despreze os supostos dons menos importantes. Ponham-se todos a trabalhar, que ninguém cruze os braços com descrença por pensar que não pode realizar uma grande obra. Deixem de olhar para o próprio eu, olhem para o seu líder, com letra maiúscula, para Jesus, com sinceridade, mansidão e amor, façam tudo o que estiver ao alcance, façam o que podem. Amigos, que Deus os abençoe. Que lição preciosa. Eu não vou entrar nas perguntas para consideração, mas vou convidá-los a uma oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas. Ao estudarmos esta lição, que o Senhor nos dê clareza, compreensão, lucidez, não só para entendermos, mas para vivermos, acima de tudo, a realidade do dom maior que é o amor, da fé que é o dom mais básico, para vivermos mesmo em diversidade, vivemos em unidade com Cristo e com os irmãos. Abençoa-nos, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.